No vídeo de hoje, 3 dicas importantes para que você consiga ler a Bíblia toda. Graças a Deus, pessoal, aqui é o pastor Wenderson, bem-vindo ao Teologia em Tela. E hoje eu vou te dar 3 dicas muito importantes que vão te ajudar de maneira prática a conseguir ler a Bíblia toda. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal, porque você já sabe, aqui nós temos bastante conteúdo de cunho bíblico-teológico para a nossa edificação espiritual. Você já se inscreveu? Ótimo, então vamos continuar. O que muita gente não presta atenção é que a Bíblia é um livro diferenciado. Ela é um livro espiritual e trata-se da revelação de Deus. Portanto, existem vários inimigos que querem impedir a nossa leitura da palavra, justamente para que não venhamos a conhecer a verdade. E estes inimigos podem ser divididos em 3 categorias. Por isso eu vou trazer 3 dicas, porque nós vamos identificar estes inimigos e ao mesmo tempo conseguir uma maneira de derrotá-los. Para que a nossa compreensão fique mais fácil, eu vou pontuar os 3 tópicos a partir de 3 obstáculos distintos que nós precisamos superar para que possamos conseguir definitivamente ler a Bíblia toda. Claro que a dica mais importante eu vou deixar para o final do vídeo, então assista o vídeo até o final. A primeira dica é: vença o obstáculo natural que impede você de ler a Bíblia toda. Isto mesmo, a nossa própria natureza, as coisas que existem no nosso arredor, pode nos atrapalhar na nossa leitura bíblica. Por exemplo, o som ambiente pode ser prejudicial à sua leitura. Se você estiver cercado por muito barulho, provavelmente você não vai conseguir fazer uma leitura da palavra. Então, a primeira coisa a se fazer, a primeira dica a se seguir é você superar os obstáculos naturais. Procure estabelecer um local calmo onde você possa ler a sua Bíblia. Seja o seu quarto, seja um escritório, seja até mesmo no seu quintal, um local onde você não vai ser interrompido no processo da sua leitura da palavra. Naturalmente, a Bíblia é um livro muito extenso e você não irá conseguir lê-la apenas em algumas horas. Uma leitura dinâmica não será nem mesmo proveitosa para que você consiga entender os planos e os preceitos de Deus através da Bíblia Sagrada para a sua vida. Então, o ideal é que você tenha um plano, que você se prepare para uma boa leitura da palavra de Deus. E esse plano, para que você consiga superar esse obstáculo natural, deve ser estabelecido em pelo menos 2 níveis. O primeiro relacionado ao tempo que você vai dedicar para a sua leitura e o segundo relacionado ao quanto você vai ler por dia. Então suponhamos que você possa dedicar apenas 20 minutos do seu dia para ler a palavra de Deus. 20 minutos vai ser o suficiente para que você consiga lê-la em um ano, por exemplo. Então separe esses 20 minutos, seja pela manhã, ou seja no horário do seu almoço, ou talvez à noite antes de dormir, e siga um plano quantitativo, determinando quantos capítulos que você vai ler por dia, por exemplo, ou quantas páginas. Pegue a sua Bíblia, vá até a última página e descubra quantas páginas ela tem. Depois divida por 365, que aí você vai descobrir quantas páginas você precisa ler por dia para que consiga lê-la em apenas um ano, por exemplo. Para que o vídeo fique até um pouco mais didático e proveitoso para você, eu sugiro que você leia 4 capítulos da Bíblia por dia. Se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, você vai conseguir lê-la em apenas 10 meses. E tem mais, se você entender que consegue ler 7 capítulos da Bíblia por dia, isso vai facilitar muito o processo, porque você vai ler a Bíblia em apenas 6 meses. Você pode ler a Bíblia 2 vezes ao ano se seguir esse plano. No entanto, o mais comum é que você leia 3 capítulos por dia, escolhendo um dos dias da semana para você ler 2 capítulos a mais. Então, 5 capítulos no domingo, por exemplo, e 3 capítulos nos demais dias da semana. Há planos de leitura na internet que vão intercalar os livros, colocando para você ler no mesmo dia um capítulo de Gênesis, um capítulo de Salmo e um capítulo do Novo Testamento, por exemplo. Isso é bom porque facilita, existe uma diferença na extensão dos capítulos e que isso vai compensar bem. E ainda tem a questão de quando você chegar naquele livro que é um pouco mais maçante a leitura, um pouco mais difícil, como no caso das crônicas, quando você chega lá e começa a falar sobre as genealogias, por exemplo, o censo do povo de Israel, e isso pode, de um certo modo, te desanimar com relação à leitura. Mas, uma vez que os textos estão intercalados, você vai conseguir descansar de uma leitura um pouco mais maçante ao ler uma história um pouco mais agradável.
Eu entendo que o obstáculo natural é um dos mais difíceis de serem superados, porque você vai precisar de determinação e foco. Algumas pessoas têm até dificuldade com a leitura por não terem tido a oportunidade de estudar e não conseguem compreender bem o significado das palavras. Porém, existem muitas pessoas que a partir da leitura bíblica também melhoraram o seu conhecimento da língua portuguesa, por exemplo. Então, você tem até um motivo a mais para poder superar essa dificuldade, que é melhorar a sua leitura e a sua interpretação de texto. E neste caso, tenha sempre perto de você um bom dicionário para que quando você se deparar com uma palavra que você não conheça, você possa pesquisar o sentido daquela palavra, entendê-la e aí sim compreender melhor o que o versículo bíblico quer lhe ensinar. Você vai perceber que à medida que você vai aprendendo da palavra de Deus, o seu ânimo se renova. A segunda dica também é muito importante. Aliás, se possível, eu quero pedir a você para deixar o seu like. Clica no joinha aí para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e recomendar para mais pessoas. E esta segunda dica é justamente vença os obstáculos emocionais que te impedem de ler a Bíblia toda. Sim, existem obstáculos emocionais. Como eu disse, são muitos os inimigos que querem nos travar e nos parar para que não venhamos a ler a palavra de Deus. E os obstáculos emocionais podem ser preguiça, medo, ansiedade, um sentimento de que você não vai ter tempo suficiente para ler um livro tão extenso, tão grande. Tudo isso são emoções que vêm conflitar com o seu coração, na sua mente, para impedi-lo de ler a Bíblia. Outras pessoas querem ler rapidamente. Eu falei aqui sobre planos de leitura que vão durar 1 ano, ou talvez 10 meses, ou ainda, quem sabe, 6 meses, dependendo da quantidade de capítulos que você lê. Aliás, é até possível ler a Bíblia em 1 mês, lendo apenas 40 capítulos por dia, se você tiver tempo para tal. No entanto, se você não consegue ler a Bíblia em apenas 1 ano, porque talvez você não vá conseguir dar 20 minutos do seu dia para uma leitura da palavra, forneça 5. Coloque a Bíblia no seu celular e leia 1 capítulo por dia, não tem problema. Talvez você vai levar 3 anos para ler a Bíblia toda, mas você vai lê-la. E aqui nós também temos um aspecto positivo que pode alegrar o seu coração, porque é mais importante você ler a Bíblia todos os dias, ainda que em pequenas porções, do que ler grandes porções uma vez a cada 15 dias, por exemplo. O alimento, ele precisa ser diário. E o fato é que os alimentos que existem na natureza alimentam o nosso corpo, mas a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, para as nossas emoções, é o alimento para o nosso espírito. E ninguém fica 15 dias sem comer, depois espera mais 30 dias para comer de novo, depois espera mais 1 semana, depois espera mais 1 ano. Se fizer assim, vai morrer. A mesma coisa tem que ser ponderada do ponto de vista da palavra de Deus, que é o nosso pão diário. Precisamos ler a Bíblia Sagrada todos os dias. Leia pelo menos 1 capítulo por dia e o faça de maneira coordenada, planejada. Vai chegar um momento que você terá lido a Bíblia toda. Por último, você já deve saber, o obstáculo que você precisa superar é o obstáculo espiritual. Sim, existe uma batalha espiritual sendo travada, impedindo você de ler a palavra de Deus. O próprio Satanás tem um interesse em que nós permaneçamos na ignorância e não venhamos a conhecer a verdade. Ele não tem interesse em motivar as pessoas a conhecê-lo. O principal objetivo dele é impedir com que as pessoas conheçam a Deus, a vontade de Deus e os planos de Deus para nós. O fato é que a ignorância a respeito das coisas espirituais favorecem os planos das trevas. Então nós precisamos vencer os nossos obstáculos espirituais e é aqui que nós temos a dica mais importante. Talvez você esperasse que eu tivesse dito isso lá no início do vídeo, mas eu queria que você entendesse o contexto para que você sentisse a necessidade de fazer tal coisa. Você precisa orar. Ore antes de ler a palavra de Deus. Ore em espírito durante a leitura. E depois que você terminar de ler, ore mais uma vez. Não há necessidade que seja uma oração muito demorada. Você simplesmente vai pedir a Deus para falar com você através da leitura. Você pode orar pedindo a Deus: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Abre o meu entendimento para que eu entenda o que está escrito. Ilumina o meu coração para que eu interprete da maneira correta o texto que eu vou ler agora. Durante a sua leitura em espírito, você pode ainda continuar falando com Deus: Senhor, essa palavra é maravilhosa. Obrigado por essa palavra. Me ajuda a entender essa palavra. Ilumina a minha mente para que eu entenda melhor.
Terminou a leitura? Mesmo que você não tenha entendido completamente, agradeça a Deus. Fala, Senhor, muito obrigado por essa palavra que o Senhor me deu, que ela possa continuar comigo durante o dia de hoje. Amém? A verdade é que quando você medita na palavra de Deus pela manhã, por exemplo, o dia todo aquela palavra pode ir voltando no seu coração e na sua mente, e aí ela vai se aperfeiçoando à medida que você vai meditando nela. Então, ler a Bíblia toda exige-se foco e disciplina, porém é simples. É só fazer a sua leitura diariamente. Vença o seu inimigo natural planejando bem. Vença o seu inimigo emocional sentindo a necessidade de estar mais próximo de Deus através da sua palavra. E ainda vença o seu inimigo espiritual, se aproximando de Deus por meio da oração e da leitura. A verdade é que a leitura da palavra vai te ajudar a fortalecer a sua fé, edificar o seu coração em Deus, o seu coração em Cristo. E é isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, não se esquece. Tem um quadradinho aqui no canto escrito inscrever-se, clica nele para você se inscrever. Se não der certo, desce um pouquinho para baixo, clica na palavra inscrever-se, se inscreva e deixa o sininho de todas as notificações ativado para que você assista. E aí no finalzinho vai ter ainda sugestões de outros vídeos do canal para que você possa assistir. Muito obrigado por ter nos acompanhado até o final, beijo no coração e até o próximo.